Olá, olá, bem-vindas ao nosso primeiro episódio do podcast Nossas Marés, Vida, Consciência e Dinheiro. A gente está iniciando agora aqui, né, o nosso episódio de estreia e a gente ficou pensando no que trazer como tema para esse primeiro momento. E aí a gente resolveu começar de uma coisa que é bem comum à maioria das mulheres, que é aquela ideia de que dinheiro não é para mim. Mas, antes, quando a gente chega novo em algum lugar, a gente precisa se apresentar, né? Então, a gente resolveu contar um pouquinho da nossa história aqui, para mostrar que essas formas de pensar do ter dinheiro não é para mim, ser rica ou ficar bem de vida, só para quem é organizado ou para quem ganha mais. Eu não nasci herdeira, então não vou ficar rica. Essas coisas são mais comuns do que a gente imagina. E a gente também já teve nesse lugar de achar que aquilo tudo não era para mim, pra gente, né, no caso. Pra gente, é. Mas aí, então, acho que vamos dar uns passinhos para trás nesse aí, vamos falar como a gente se conheceu? Eu acho Vamos, que, né? Vamos. e olha que tem história, viu, gente? Tem história aí, são mais de 20 anos de amizade, então, se tem uma coisa que a gente tem aqui, é a história para contar. Inclusive, foi por isso que esse podcast nasceu. Mas eu vou dar um apanhado bem rápido, porque não temos esse tempo todo. A Vanessa e eu, a gente se conheceu numa empresa em que a gente trabalhava juntas, realizando tarefas muito parecidas, e aí, como a gente tinha ali atividades muito parecidas, a gente foi se conectando nas dificuldades, nos aprendizados, nos perrengues, e a gente foi ali realmente criando uma amizade que ultrapassou os muros dessa empresa e foi para a vida pessoal. Então, a nossa conexão foi através do trabalho, inicialmente, e também das nossas questões que ali, mocinhas de 20 e poucos anos, a gente estava vivendo. É, e muitas delas passavam por preciso da minha independência, preciso virar adulta. Muitas das nossas questões estavam ali, né? Nessa, quer falar um pouquinho? Eu acho que a gente já acaba entrando nas conversas, né? Porque na conversa sobre dinheiro, porque a gente se conheceu nesse lugar e a gente foi encontrando coisas em comum, e uma das coisas em comum que surgiu a partir daí foi essa necessidade, esse desejo, né? De sair de casa, de viver a nossa própria vida, de ter a nossa história. E de alguma forma a gente se conectou nesse lugar. E surgiu a oportunidade da gente se mudar daqui de São Paulo, onde nós duas morávamos, né, na época, sair daqui e encontrar um outro espaço, ir para um lugar muito maravilhoso, de praia, onde a gente foi morar junto. E foi ali que começaram esses perrengues, vamos dizer assim, dessa chamada vida adulta, porque a gente falava sobre tudo, a gente conversava sobre tudo, a gente dividia, né, muitas tristezas, alegrias, mas a gente nunca tinha conversado sobre dinheiro. E isso foi uma coisa que fez muita diferença, o não saber, né? Nós éramos despreparadas completamente a respeito desse assunto. E foi aí que a gente percebeu que a vida adulta passa, né, por esse fiozinho do dinheiro, em várias vertentes, e foi aonde a gente começou a sentir algumas divergências. Sim, Eu sim. Eu acho mesma, por que exemplo, eu nunca tinha pensado, né, sobre isso, assim, até a gente começar a falar mais sobre a nossa história com esse viés do dinheiro. Então, a gente teve muito perrengue, mas a gente veio de histórias diferentes, né, no lugar do dinheiro. a educação financeira é uma coisa que não é ensinada para as crianças, né? Assim, então a gente tinha uma ideia de independência que não passava pelo dinheiro. A ideia de independência na nossa cabeça era morar sozinha, trabalhar e pagar as contas, mas assim, muito mais num lugar de sobrevivência do que de independência. Porque independência exige planejamento, exige assim, um conhecimento sobre aquilo que você está fazendo, e a gente tinha zero. E aí a vida foi apresentando as coisas pra gente e a gente foi passando bastante perrengue, né? Nesse lugar também, assim, dos perrengues e tudo mais, vem uma coisa muito forte que acontecia, que eram conflitos que a gente acabou tendo, porque a gente morou junta durante um tempo, depois cada uma foi viver sua vida, as duas casaram, tiveram filhos e tal,
mas a gente entrava num conflito muito grande, mas o conflito não era uma com a outra, né? O conflito era por conta dessa nossa relação com o dinheiro. Eu tinha uma famigerada cadernetinha que eu só abria às segundas-feiras, que era uma cadernetinha de contas e tal, e aquilo era muito motivo de conflito. E isso acontece numa casa de duas amigas, mas acontece entre casais, acontece entre pais que moram com filhos adultos, isso acontece com muita frequência, porque nós não fomos educados a lidar, nos relacionar, na verdade, com dinheiro, né? E graças a Deus isso tem mudado, né? Então, assim, a gente hoje já vive esse outro lugar dessa maternidade que, de alguma forma, ensina, né? A gente se ensina, se educa para poder ensinar e educar as nossas filhas a serem mulheres diferentes lá na frente. Eu lembro que quando a gente foi morar, né, na Bahia, eu tinha meu carro, tinha um carro próprio, zerado, quitado, mas a ficha demorou para cair em mim de que não fui eu que fiz tudo aquilo. Porque eu não tinha mesmo, né? Eu tinha uma família até estruturada financeiramente, mas eu não tinha essa educação desse jeito. E eu tinha um noivo na época, que era meu ex-noivo quando a gente foi morar, né? Quando a gente foi embora, claro. Mas eu tinha um noivo e foi ele que fez uma poupança conjunta para nós dois. E quando a gente, né, rompeu o relacionamento, o dinheiro, o montante todo que eu tinha conseguido juntar, me fez conseguir comprar meu carro à vista. E eu jamais imaginei isso. É uma coisa que não fazia parte, né, daquela rotina que eu vivia. Eu nunca tinha olhado para isso. E foi esse carro que permitiu com que a gente saísse daqui com todas as milhões de bagagens físicas e não físicas para viver esse lugar, né, distante. E a gente, não sabendo falar disso, a gente teve momentos muito difíceis entre nós duas, de afastamentos, inclusive, né? Sim. Da gente, a gente não conseguia se encaixar, porque, na verdade, não, igual a Naira falou, não era sobre dinheiro. Era uma falta de consciência mesmo, né? Eu acho que, assim, é isso, né? Cada uma tem uma história, então a Vanessa tinha uma família financeiramente mais estruturada, a minha vinha numa realidade bem diferente e que demandou de mim correr atrás das minhas coisas desde muito cedo, o que não é necessariamente ruim, mas ao mesmo tempo correr atrás sem ter essa consciência sobre o dinheiro, né? Sobre investir, sobre como eu fazer o uso do meu dinheiro de uma maneira racional, inteligente, e aí certeza, né, que a gente vai enfiar os pés pelas mãos em algum momento. Então, isso foi acontecendo, os anos se passaram, a Vanessa casou, eu casei, a Vanessa teve filho, eu tive a minha filha um pouco mais para frente depois que ela, né, já numa condição financeira bem mais tranquila, mais sossegada, mas ainda assim sem consciência do meu dinheiro. E aí, uma hora esse caldo entorna certeza, né? Isso aí é fato. Uma hora a gente se vê conflitada com a noção de que a gente não sabe lidar com o nosso dinheiro, é ele que manda na gente, é ele que tira as nossas noites de sono e tudo mais. E aí, diante de tudo isso e de outras coisas que foram acontecendo na nossa vida, a virada veio, né, Nessa? Em algum momento ela tinha que vir. O que eu vejo, né? Assim, a gente fala dessas coisas da virada e tal, mas não foi um momento único para mim, né? Tipo, a virada ela veio pequenos passos por pequenos passos, mas eu lembro muito, assim, de pequenas coisas que você fala, nossa, isso aqui é um marco, não da virada em si, mas de você falar, nossa, realmente eu estou num outro posicionamento, as coisas estão mudando. Das maiores coisas até as menores coisas, né? Então, quando eu me separei na pandemia, fui morar só eu e as minhas filhas. E eu lembro que antes da separação, a gente tinha muitas dívidas, muitas dificuldades financeiras, e eu achava que eu era péssima com dinheiro, era para mim, era como se eu estivesse vestindo aquela carapuça, de eu sou muito ruim com dinheiro. E quando a gente se separou, que eu comecei a controlar, planejar e organizar do meu jeito, e o dinheiro começou a sobrar, digamos assim, né? Aí eu falei, gente, que loucura isso aqui, eu não sou ruim com dinheiro. Na verdade, era uma condição da dupla, né? Porque não é
a responsabilidade não é só do outro, era minha também. Mas esse lugar, né? Então, por exemplo, minhas filhas às vezes chegavam, abriam a geladeira e falavam: Nossa, mãe, a gente nunca teve tal item dentro da geladeira em grandes quantidades como a gente está tendo agora, né? Então, toda semana eu posso comprar X coisas. Por quê? Porque a organização e o planejamento foram me ajudando a enxergar que eu podia sim. Então, esse foi um dos pontos de virada. Tanto que em 2023, no final de 2022, conversando com a Naira, falando, olha, não, 2023 vai ser meu ano da virada do dinheiro e tal, ela me sugeriu uma pessoa para eu seguir, né, nas redes sociais, e seguindo essa pessoa, eu tive realmente esse ponto de virada. Eu já estava me preparando, mas eu tive real o ponto de virada, né? Então, assim, para mim, realmente, não tem um marco único, foram várias coisas, mas o pós-pandemia foi incrível nesse lugar, sabe assim? Mas eu Eu queria acho saber de você, que como foi para você? para mim também, eu sinto que os plot twists, eles vão acontecendo conforme as coisas vão acontecendo, né? A vida vai colocando situações pra gente, e aí a gente ou tá desperta e embarca naquilo ali, no aprendizado e tal, ou vai continuar tomando caldo, né? Fazendo aí uma alusão ao nosso, o nome do nosso podcast, As Nossas Marés, vai tomando onda na cabeça até aprender a mergulhar, até aprender a flutuar, até aprender a respirar ali, né? E seguir. Para mim também, a pandemia ela foi um grande ponto de virada na minha vida. Eu acho que o primeiro deles, e a gente vai ter um outro momento para falar sobre isso, foi quando a minha filha nasceu em 2018. Eu tenho a sensação de que eu realmente nasci junto com ela, nasceu uma outra pessoa junto com ela, e aí o processo ele vai acontecendo realmente aos pouquinhos. Em 2020 veio a pandemia, junto com a pandemia veio o isolamento social, veio uma doença física, veio uma doença psicoemocional, veio uma separação e veio um limbo, né? Desse limbo, e com a ajuda de pessoas maravilhosas, médico, terapeuta, amigas, e dessa minha amiga aqui, que é minha grande parceira de jornada, eu também fui para um outro lugar de despertar de consciência sobre as minhas atitudes em relação aos meus resultados. Então, eu só posso ir aonde as minhas atitudes me levam. Eu só vou ter aquele resultado se eu tiver aquela atitude. E a partir daí eu fui buscando me instrumentalizar, fui buscando aprender, quebrar paradigmas, crenças de que eu tinha em relação ao dinheiro. E eu acho que eu fui aprendendo a domar esse cavalo rebelde. Em algum momento ali eu aprendi a surfar essa onda de assim, não, agora quem dá as regras aqui sou eu, né? E eu acho que é isso que você falou mesmo. São processos que a gente vai vivendo e uma coisa vai puxando a outra e um despertar vai abrindo outro, né? Uma janelinha vai abrindo outra janelinha, uma janelinha vai abrindo uma portinha e a gente vai aprendendo ali, se desenvolvendo, crescendo em consciência, em experiências. E para vocês entenderem também assim, a Concha nasceu disso. Nós passamos por esses 20 anos, mais de 20 anos de amizade, por muitos altos e baixos. E a gente sempre teve essa coisa muito falante, a gente sempre trocou muito, de forma muito honesta. Então, assim, gente, vocês não têm noção. Ou algumas pessoas que vão ouvir ou assistir esse podcast têm noção, sim, da quantidade de noites em claro que nós passamos conversando, chorando, desesperadas, e com o passar do tempo a gente foi se fortalecendo, com essas viradas de chave a gente foi indo para outros lugares de consciência, trocando isso, e uma construindo a consciência da outra, dando as mãos e seguindo. E a gente, em algum momento, resolveu que a gente precisava trazer isso para o mundo também. Trazer essas conversas, muitas regadas a café, muitas regadas a vinho e pizza, mas a gente resolveu trazer isso para o mundo e é por isso que o podcast Nossas Marés nasceu e a Concha Finanças Sistêmicas também nasceu. Acho que a gente podia falar um pouquinho da Concha, né, Nessa? O que você acha?
Eu só queria falar um negócio antes que eu acho que é bem importante, assim, né? Porque a gente está falando do dinheiro não é para mim, isso aqui não é para mim, e muitas vezes não é sobre o dinheiro em si, né? É sobre como a gente se comporta, é como a gente pensa sobre o dinheiro. Então, às vezes a gente fala, ah, não, isso aqui é só para gente rica. E por que você não pode ser, né? Aonde é que está essa trava em você? Aonde é que isso bate aqui no fundo quando você fala esse tipo de frase? Você acredita nesse tipo de coisa que você vem dizendo ou não? Porque foram esses lugares que a gente foi se questionando nas nossas conversas, nas nossas terapias, né, com externas e tudo, que foram levando a gente para esse mergulho mais profundo que a gente vem dando também junto com a Concha por conta disso. Quando eu comecei a fazer a minha formação de finanças, eu comecei a entender de verdade que aquilo que a gente fazia aqui nos bastidores era o que eu precisava expandir para os meus clientes. E aí a Concha vem com essa visão sistêmica, porque todas as construções que a gente foi fazendo com os clientes ao longo do tempo, todas as vezes que era só planilha, era só número, não existia uma mudança. A pessoa até organizava a planilha, mas dali a 2, 3 meses as coisas entravam de novo num buraco, porque tem a ver com o comportamento, tem a ver com a sua relação com o dinheiro, tem a ver onde é que isso dói em você, ou não dói, né? Porque tem gente, graças a Deus, que tem muita prosperidade, abundância, pensamentos, né? Não escassos, mas tem a ver com esse comportamento. E foi assim que a gente resolveu trazer essa visão sistêmica para as finanças dentro da Concha. Porque não é só a pessoa com a planilha dela, é a pessoa com uma tristeza, com uma dor, com uma felicidade muito grande, com sonhos, com desejos, com planos, onde tudo isso precisa caber dentro de uma planilha, para que você possa fazer tudo isso pelo seu hoje, e também possa fazer tudo isso pelo seu futuro, pelo seu amanhã, para você mesmo e para as pessoas que estão do seu lado, para sua família, né? Então eu acho que a construção da Concha, ela entra nesse espaço, um lugar onde a Perfeito. gente entendeu que o dinheiro não é só sobre dinheiro, que a gente pode ser e a gente pode melhorar muito a maneira como a gente se relaciona com a energia do dinheiro, para que ela possa liberar algumas coisas, né, dentro da gente e ele venha para nossa mão de um outro lugar. A gente fala muito sobre isso, né? Eu ouço você também repetir isso muito para mim, sobre essa coisa de que é claro que a gente pode ter muito dinheiro e ser uma boa pessoa, porque antigamente existia muito disso, né? Ah, não, quem tem muito dinheiro deve estar roubando. Ah, só pode ter muito dinheiro porque está roubando, está fazendo coisa errada. E o dinheiro é um canal, né? Você vive falando isso, né? O dinheiro é um canal para a gente poder colocar também o nosso melhor para o mundo. Sim, Então, com foi certeza. assim que a gente se uniu para trazer para as pessoas essa oportunidade de mexer uns pauzinhos internos aqui de alguma forma para poder melhorar essa estrutura e você poder ter mais liberdade também financeira, além das outras coisas que vêm junto com esse pacote, né? É. O dinheiro, ele começa no seu dia um, né? A sua relação com o dinheiro começa ali no dia um, no dia que você nasceu. Ou até antes dele, porque quem te ensina a lidar ou não com o dinheiro são os seus pais, a sua família, as pessoas que te criaram. Ali começam os primeiros padrões daquilo que você entende como dinheiro. Esse lance mesmo de dinheiro é sujo, dinheiro é para quem é desonesto. Ah, não, se ele ficou rico é porque ele está explorando os colaboradores da empresa dele, ele não deve ser muito honesto. Então, esse tipo de coisa é fato, isso acontece mesmo na nossa sociedade. E ainda vou adicionar aqui mais um ponto que é o entendimento de que mulher não pode se relacionar com dinheiro de uma maneira saudável e dona dele, regente do seu dinheiro, né? E aí, aqui eu quero deixar também uma coisa bem explícita, de que apesar de nós fazermos um trabalho na Concha que é muito voltado para mulheres, ele não é só para mulheres, né? Não é só sobre isso. Homens são bem-vindos, mas a gente tem sim essa carga, somos, né, duas mulheres, vivemos demandas e dilemas próprios de mulheres, então a gente trouxe isso para cá também.
quando eu falei antes que terapeutas e médicas e amigas que me ajudaram nesse processo difícil que eu vivi lá, mais ou menos na época da pandemia, ali, durante esse processo, e a gente vai falar sobre isso depois num outro episódio, ali eu entendi que eu precisava devolver ao mundo tudo que eu estava recebendo de apoio, de tratamento, de acolhimento, de uma nova visão sobre a minha relação com o mundo, com outras mulheres, com o dinheiro, com a minha saúde, comigo como pessoa, comigo como mãe. Então, a Concha também nasceu deste lugar. E esse podcast também. Então, a nossa ideia é trazer a cada episódio, a cada tema que a gente abordar aqui, um lugar de reflexão, de acolhimento, de identificação, de informação. Nós vamos trazer aqui algumas parceiras convidadas nossas para tratar de temas muito, muito específicos. E a gente espera que vocês fiquem aqui com a gente. Curtam, compartilhem esse podcast. A gente recebe todo mundo de braços abertos e com muita gratidão também. Se esse podcast hoje existe, é porque ele vem de uma construção longa e com muito amor no coração, né, Nessa? Sim. E com um desejo muito grande, né, como você disse também, de espalhar isso tudo aqui. Eu acho que o que a gente queria deixar de viés aqui nesse primeiro momento é que o dinheiro é para todo mundo, né? A gente está falando dele como uma energia que está aí disponível. Só que muitas vezes a gente tem essas crenças enraizadas de que ele é sujo, ele é negativo, e demora às vezes para a gente mexer nesse lugar e conseguir se libertar dessas questões. Mas ele é para todo mundo. O dinheiro é para você, o dinheiro é para mim, o dinheiro é para minha filha, o dinheiro é para sua filha, para sua mãe, para sua avó, para o seu tio, para o seu pai, para o seu marido, para o seu filho, para todo mundo. E o que a gente vai fazer com ele, eu gosto dessa expressão de que o dinheiro é uma lupa, né? Ele amplia, ele aumenta aquilo que você é. Então, se você souber manusear, manipular essa energia de uma forma honesta, de uma forma verdadeira, real, baseada nas suas crenças, tem tudo para que ele se multiplique ainda mais. E é isso que a gente quer viver, é sobre isso que a gente quer falar, é sobre isso que a gente quer ter vocês aqui. E eu não sei se faz sentido, se de repente você tem alguma crença forte sobre dinheiro, alguma frase que você ouvia, né, quando você era criança, talvez, que toda vez que você pensa, ela vem automaticamente na sua cabeça. Então, que esse momento aqui da gente juntos possa te ajudar a se perceber. E se você, ao longo desses próximos dias, conseguir encontrar uma frase que é uma crença que pode estar dificultando a sua vida financeira, e quiser compartilhar com a gente aqui, né, no podcast, ou de repente lá no nosso canal, no nosso perfil do Instagram também, pode trazer, que eu acho que é bem importante a gente falar sobre isso, e principalmente se dar a consciência disso, né, porque quando a gente fala muito sobre isso, a gente vai falar sobre isso mais vezes, né, que o primeiro passo aqui dentro da Concha, ele é a consciência. E é esse o lugar que é importante, é de você olhar e perceber o que você fala, o que você sente, para olhar para isso. Pega esse pontinho aqui que doeu, pega essa fala aqui, nossa, que isso aqui pegou em mim em algum lugar. Escreve ela, pega para você, leva para terapia, traz aqui para a gente, né, num comentário, alguma coisa, para a gente falar sobre isso e poder limpar essas arestas que muitas delas não são verdadeiras, não são reais e às vezes estão prendendo a gente num lugar que não é bacana também e a gente pode sair dele. Exatamente. Então, curtem, compartilhem seus pensamentos, suas ideias sobre o nosso podcast. Sugiram temas também, porque eu acho que isso pode acontecer em algum momento aqui de alguém entender que quer falar sobre alguma coisa. E a gente espera vocês no próximo episódio. Muito obrigada. A gente se vê.